Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso trabalho de escola bíblica para você. Hoje nós vamos terminar, né? Hoje nossa aula é mais citação de temas e citação de versículos, porque hoje é um resumo de tudo aquilo que já falamos durante as aulas anteriores, ok? A gente vai ser um pouquinho até mais rápido e a gente vai ler alguns versículos e apenas citar e apenas dizer a passagem bíblica em outras ocasiões, ok? Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do padrões para purificação e a submissão diária. Hoje nós estamos falando sobre as áreas que a qual devem ser trabalhadas, né? Vamos na segunda área hoje. Não, antes de falar segunda área, deixa eu rapidamente aqui. A nossa próxima escola bíblica seria aqui: salvo, seguro e transformado, né? Crentes inseguros, crentes seguros. Não somos salvos confiantes. Então esse aqui é o nosso tema, o nosso próximo livro. Caso você queira adquirir este livro, é só entrar em comunicação comigo. E nós estaremos ou enviando o site para comprar, ou nós estaremos aí com o intermédio aí, mediando aí a compra para você, tá ok? Mas é só você falar comigo, tá? Isso será domingo que vem já. Vamos falar sobre esse livro aqui, Salvo, Seguro e Transformado. É um livro muito bom, hein? Vamos lá. Vamos falar sobre a segunda área. Atitudes piedosas e paixões santas. O segundo dia, se estiver usando o padrão da purificação semanal, né? Temos aqui alguns versículos, vamos passar para os irmãos. Primeiramente, Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então está aqui a questão da paixão santa, da atitude piedosa. A igreja de Éfeso, a qual foi escrito essa advertência aqui, era uma igreja que trabalhava muito, uma igreja ativa, uma igreja até eficiente, mas porém faltava justamente a parte principal dali, que era o amor. Eles não tinham aquela paixão ardente como deveriam ter. Podemos ver isso em alguns casos aqui hoje, no nosso dia a dia. Igrejas ativas, igrejas isso, aquilo, e tem algumas igrejas que são igrejas muito ativas, por sinal. Mas a gente vai verificar alguns membros dessas igrejas, a gente verifica que o que está faltando neles é justamente o amor. Amar segundo as escrituras sagradas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, não se orgulhar, não se vangloriar, porque a minha igreja está cheia. Nós temos que nos preocupar que se a igreja está seguindo o padrão de amor, de paixão, de compaixão, como a Bíblia nos ensina. Tem que ver isso aí também. Pessoas pregam com ódio, pessoas pregam quando vê alguém caindo, ou quando vê alguém sofrendo algum dano ou consequências de alguma coisa, ficam contando isso como fosse uma coisa muito agradável, né? Então isso já é uma demonstração muito estranha. A gente precisa avaliar como nós vamos mencionar a queda de alguém, quando nós vamos mencionar um acontecimento ruim de alguém, e isso da forma que eu for falar, é a forma que está o meu coração. E aí, alguns casos que eu tenho ouvido aí, né, é como se fosse um troféu, né? Olha, viu? Eu falei e aconteceu. Então, não é isso. Eu tenho que falar para não acontecer. Quando Deus mostra para a gente, é porque quando Deus mostra para a gente, né, a gente tem que ter cuidado para não acontecer. Uma vez aconteceu um caso assim, né? Uma pessoa fez uma coisa muito ruim para mim, uma coisa assim ruim que eu falo, e eu soube que aquela pessoa tinha acontecido um infarto, uma coisa semelhante, e eu orei fervorosamente para que Deus não o tirasse
eu tirasse a vida por conta daquele erro, que eu tinha ciência que era também por conta disso, né? Então, eu já orei, né? A gente não tem que ficar segurando, então, vai morrer, vai sofrer, tem que sofrer, não é assim. Então, tem que tomar cuidado. Então, a igreja de Éfeso era desse tipo, né? Ela era ativa, ela era eficiente, mas faltava o amor. Também temos aqui também, Apocalipse, eu vou ler aqui algumas partes, mas não vou ler tudo não, mas depois eu vou citar para os irmãos, mas eu tenho que ler isso aqui, porque são partes importantes, são versículos importantes desse tema da segunda área, né? Ó, conheço as tuas obras, nem és frio e nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, e nem és frio. Estou pronto a vomitar-me da boca. Olha só. Essa igreja aqui, acho que é Filadélfia, né? Deixa eu só verificar aqui só, meu amado, me perdoa. Que a gente está trabalhando tanto que a gente Isso mesmo, Laodiceia, né? Laodiceia. E aqui, Deus está falando com a igreja de Laodiceia justamente o, quase o mesmo problema, né? Só que aqui, a igreja é é aquele tipo de igreja que, como diz o ditado, nem vai e nem volta. Fica no meio do caminho, jogando dos dois lados. Deus não aceita isso. Sabe o que significa o vômito? É náusea. É náusea, né? A náusea também que estamos chamando. É quando o corpo rejeita algo que a cólera vai, algo que você comeu de ruim. Então aí o, o corpo ele rejeita, provocando a náusea, ou provocando o vômito. Assim é provocado também, né, em Deus essas áreas, essas pessoas que não tomam atitudes se quer seguir com Cristo ou com o mundo. Jesus disse uma coisa muito séria: não podemos servir a dois senhores. Então, fica aí a dica para você, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente poder explicar. Temos também aqui Filipenses 2,15, que temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Temos também Tiago 4,6, que Deus dá graças aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. E temos 1 João 1, capítulo 2, 1 João capítulo 2, 16, que você também pode ler. Temos também Mateus capítulo 9, versículo 23, Marcos 9, versículo 23, que tudo é possível para aquele que crê. Temos aqui o capítulo 11 de Hebreus, né, sempre é bom enfatizá-lo, né? De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a pessoa que não tem fé, ela não vai prosseguir. E quem tem fé não agrada ao Senhor. Tá bom? Ah, tá. Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Murmurou, contendeu, quer dizer, deu ruim. Deus não aceita, né? Vamos lá. Deus termina aqui com 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede do Pai, porque aquele que ama é nascido e conhecido por Deus. Tá aqui. Aí as perguntas vamos ver as perguntas. Tem atitude espiritual diferente em relação com essas coisas espirituais? Então, você tem essa relação, né? Então, a gente precisa ter consciência disso, né? Aqui diz o seguinte: nunca na história os pecados
de palavras e espaço virtual também, virtual também, tá? Foram tão epidêmicos entre os crentes. A geração presente tem testemunhado uma explosão virtual de tudo, desde fofoca e a calúnia, até explosões de raiva e correspondência eletrônica imprópria. Poucas coisas afetam tanto a comunhão e o poder espiritual como línguas insubmissas e teclados imprudentes. Teclado imprudente, ali no celular, no computador, né? Confesse e abandone todos os pecados de palavras falada ou escrita. Por favor, vamos pensar e avaliar isso. Depois de cada pergunta. E aí você vai avaliar isso para poder sair. Porque essas palavras foram ditas aqui da área 3, que são o falar impiedoso. Nós vamos dizer aqui alguns versículos aonde está escrito tudo que nós lemos aqui agora. Primeiramente, vamos ler aqui a palavra de Jesus, Mateus capítulo 12, versículo 36. Digo-vos de toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Note aí, Mateus 12, 36. Aqui em Efésios também vale a pena nós salientarmos isso, capítulo 4, versículo 29, e capítulo 5, verso 4, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Se você não tiver palavra de edificação para falar, vamos nos calar, né? Como diz, cale a boca, melhor calarmos a boca do que falar bobeira, besteira, que não vai edificar ninguém. Isso eu digo para tanto na comunhão diária como nos púlpitos ou na rede social. Não vai edificar, não vamos falar nada. É pecado, Deus não aceita, Deus vai reprovar você. Eu tenho aí visto muitas pessoas querendo desafiar Deus com as suas palavras, dizendo que Deus está falando. Cuidado, que Deus não profere palavras que não edificam. Quando Deus fala, ele vai edificar, ele vai consolar, ele vai exortar. E lembrando, a palavra exortação não é apontar dedo, não é falar isso ou falar aquilo contra alguém. É exatamente aconselhamento. Eu vou ter que mudar, né, essa palavra exortação para aconselhamento, para poder parar de porque as pessoas estão confundindo esse negócio aí. Aí tem mais aqui o 5.4. Na conversação, nem conversação torpes, nem palavras ou vãs ou chocarrice. Chocarrice é brincadeiras desnecessárias. É ficar brincando com coisas a qual no momento não é propício, não é ideal, né? A hora de conversar sério é conversar sério. Precisamos aprender isso. E coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, vamos sempre trabalhar com ações de graça, de agradecimento, louvor ao Senhor. Vou ver mais um aqui, para nós terminarmos essa área. Tá. Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Viu? A Bíblia nos ensina mais ouvirmos do que falarmos. Do que falarmos. Bom, vamos pular para outra aqui agora. Vamos para o número 4. Relacionamentos adequados. Aqui fala sobre alguns versículos que eu quero ler com os irmãos. Deixa eu ler isso aqui. Tá. Isso aqui é muito importante, eu sempre cito ele, mas eu quero ler ele aqui. Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Não adianta ofertar. Quando nós falamos em ofertar, nós falamos a questão de ajudar a igreja financeiramente, tanto com suas ofertas como os seus dízimos,
como também ajudar a igreja também com a sua entrega total, com a sua vida na pregação, no evangelismo, na arrumação da igreja, isso tudo e outras mais são ofertas. Agora, fazer isso com problemas de relacionamento, aí você não vai ter efeito. Não vai ter efeito você ofertar na igreja, né? A ajuda, na verdade, não vai te favorecer em nada, não vai ajudar, né? E não vai prosperar. Então, que negócio. Está ajudando você? O que adianta? Você oferta, 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 mas a sua vida está errada com seu irmão. Então, avivamento é isso, né? Avivamento é você ter consciência do que você fez e pedir perdão ou se relacionar adequadamente com teu irmão. Ainda, aqui, vamos continuar aqui. Ah, tá. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, assim mesmo entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem da água da palavra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Isto é, no aconselhamento. Disciplina, ela não é uma forma de bater, porque hoje em dia a correção hoje, ela, quando se vai bater em alguma criança, ela é feita com ira, com raiva, né? Como é que faz isso, então, pastor? Simples, vou te ensinar para você. Você vai, pega o teu filho, leva para o quarto e faz assim, ó, papai vai te dar 2 correadas, 3 correadas, para você nunca mais fazer, para você sempre lembrar dessa correada quando você for fazer esse ato novamente. E aqui, por outro lado, fala sobre o marido amar sua mulher, né? E nós, homens, é que santificamos, né, as nossas esposas, tá bom? Pensa nisso, que santificar é andar na purificação. Isso não adianta depois ir na igreja fazer tantas coisas, se em casa nós não estamos em dia com nossos cônjuges, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Vamos pular para 5 agora. Vamos pular para 5. Vitória sobre os pecados de ação. Vamos lá. Salmo 51, versículo 3. Pai, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Bom seria que nós agíssemos assim como agiu Davi. Eu conheço o que eu transgredi. Eu conheço o pecado que está sempre diante de mim. Aí você vai se apresentar isso ao Senhor, vai buscar a purificação. Aqui em 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, os amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quem teme o Senhor, ele vai se purificar. Quem teme o Senhor, ele vai se policiar. Rapaz, garganta ruim. Dos seus erros e pecados. Tá legal? Aí tem outra aqui também. Tem que seguir, eu tenho que também seguir esse princípio, a linha aqui, a linha tá boa. Seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. Então, vamos nos ver sobre ele. Você que a pessoa diz, eu estou vendo o Senhor, eu vi uma revelação do Senhor, mas está em pecado. Então, sem estar em pecado, não está em paz com o teu irmão, não está em comunhão com o teu irmão. Vamos tomar cuidado com isso, que Deus tem nos falado muito sobre isso, sobre a comunhão, relacionamento com o nosso irmão. Vamos para 6 agora, está terminando, né? São 7, né? Vencendo o pecado da omissão. Esse pecado é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Agora, deixa eu
deixar aqui bem claro uma coisa que eu tenho observado e eu vou aproveitar a oportunidade para poder passar para você, meu irmão e minha irmã. Omissão não tem nada a ver com timidez. Eu, particularmente, sou tímido, mas eu sei usar, mas eu não vou usar a minha minha timidez para poder não fazer aquilo que Deus quer que eu fale. Agora, outra coisa, quando nós corremos fora do compromisso que nós temos, porque vamos entender uma coisa, cada um na igreja tem uma função. Nem todos foram chamados para pregar, nem todos foram chamados para cantar, nem todos foram chamados para evangelizar. Então, vamos tomar cuidado para que a gente não venha querer que as pessoas façam aquilo que eu faço. Pois ó, imagine só, meu amado, se eu fosse mandar todo mundo fazer o que eu faço. Eu botar todo mundo no banco. Porque a maioria não lê Bíblia, a maioria não lê livros, a maioria não pregam, não cantam. E aí eu botar todo mundo no banco, então. Eu ia reclamar com todo mundo, mas não é assim que funcionam as coisas. Nós, principalmente nós líderes, temos que entender essa área, né? Trabalhar dentro do possível. Por exemplo, eu trabalho com os meus irmãos da igreja dentro do possível. Se caso não tiver ali para acudir aquela área, eu vou lá e faço, porque Deus me chamou para isso, né? Eu sou um pastor, mas de alguma forma viro um coringa dentro da igreja, para cobrir áreas que ainda não tem ainda as pessoas efetivas para aquela área. A gente vai cobrindo elas, enquanto a gente pode. Por exemplo, eu dirigi uma igreja durante 17 anos, eu era ministro de louvor, gente, que lhe pareça, você não acredita não, né? Mas eu fui ministro de louvor e cantava, ministrava o louvor. Depois que as pessoas foram entrando para a igreja e para entrar naquela determinada área, eu fui me afastando, eu tocava na igreja, né? Aí foi entrando músicos, eu me afastei. Aí, no final das contas, eu comecei a trabalhar só com pastor e nada mais, porque já tinha pessoas trabalhando naquela área. Quando você lidera um grupo, quando você lidera uma igreja e não tem ninguém para visitar, ou você ocupa ali, ou você não vai trabalhar naquela área da igreja. Se você quer trabalhar naquela área da igreja, se você não tiver ninguém, você vai ter que fazer. Então, se você não tem para fazer, é melhor não fazer. É melhor não fazer do que fazer erradamente ou forçar as pessoas a fazerem o que elas não foram chamadas. Isso é também relacionamento adequado. Cuidado para nós não machucarmos pessoas, ficar forçando barra para cima de pessoas, né? Às vezes a pessoa faz isso, pastor. Não, essas pessoas não foram chamadas para essa área ainda. Vamos tomar cuidado com isso, tá? É muito sério isso, querido, muito sério. E vamos lá. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, o que confessa mas aqui as confessa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Aquele servo, porém, conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, e será punido com muito açoites. Lucas 12, 47. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vocês, de vós. O pecado de omissão são aqueles que cometemos quando não fazemos o que Deus nos manda fazer. Tá aí. Eu falei, Deus mandou fazer, eu tenho. Então, se Deus me deu uma qualidade de lidar com determinadas áreas da igreja, ou quase todas elas, e eu não fazer, eu estou cometendo um pecado de omissão. É tanto que vocês que me conhecem da igreja sabem que se for para tirar a oferta, eu tiro, se for para cantar, eu canto, se for para pregar, eu prego, se for para cantar, para tocar, eu toco, se for para ficar na porta, eu fico. A gente já conhece todas as áreas, e não tem ninguém para fazer, eu vou ter que fazer, porque Deus me deu isso. Deus me deu todas as qualidades justamente para fazer. Se você não tem essas qualidades, não faça. Aí você não está cometendo pecado de omissão. É diferente, ok? Então vamos lá, vamos para agora, vamos terminar. 7.
negando-se completamente, tomando a cruz. Jesus disse em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quer vir após mim, e a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir Jesus? Então vamos começar a renunciar a algumas coisas aí, negar algumas coisas que não pertencem a nós. Eu, como pastor, esse dia eu estava conversando com o meu concunhado sobre o que eu faço na igreja. Eu uso, né, até mesmo as histórias, não sou muito bom de história, não, mas eu uso a história, né, para poder descrever se nós podemos ou não seguir aquele padrão ou aquela situação. Então, eu sou contra muita coisa. Não é porque eu sou contra muita coisa, porque eu tenho um respaldo bíblico para isso, o próprio Deus me instruiu para isso, dentro da sua palavra, para proibir e para poder dizer que aquilo não é devidamente para crente, né? Aí ele prossegue, Marcos 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Então, o evangelho é um evangelho de perdas. Você vai para o evangelho, ciente você fica, que vai perder algumas coisas. Tá. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É Senhor para lá, Senhor para cá, na hora de obedecer a Deus mesmo, nunca, né? Bom, vou terminar aqui com Romanos 14, 23, para podermos terminar, né? Mas aquele que tem dúvida é condenado. Aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque se faz o que não provém da fé, tudo que não provém da fé é pecado. Está aqui esse versículo, que é muito importante. Eu vou citar novamente para terminar, né? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Então, isso quer dizer, pastor, que se eu não tiver fé, eu estou pecando? Bom, de alguma forma, sim. Ou de todas as formas, sim. Né? Quando você não age pela fé, você está pecando. É um assunto que merece muita atenção, por exemplo. Né? A gente pode, mais tarde, se você me lembrar, de nós pregarmos na igreja, ou de nós traçarmos aqui no nosso canal mesmo, um assunto desse. O que é pecar quando não vivemos pela fé? O que é como é que é feito isso? Como é que funciona isso? A gente vai poder explicar para você. Agora não pode, porque o tempo já está passando, não vamos entrar nessa, né? Vamos terminar? Esta área de pecado se relaciona com quem realmente o Senhor, o dono de nossas vidas diariamente. Como em nenhuma área, esses pecados são frequentemente sutis e difíceis de reconhecimento. É isso aí. Lembra que eu falei? Que vale a pena a gente conversar sobre isso? Porque, às vezes, nós passamos desapercebido diante desse pecado. Né? Então, a gente tem que colocar bem claro isso. Né? Como seres humanos, costumamos nos enganar e justificar nossa falha de submissão total. Depois de cada uma das perguntas que se segue, e pare e espere. Isso aqui é outra coisa, não vou continuar, não. Então tá aqui. Vamos nós pararmos da justificação disso, justificação daquilo, tá bom? Bom, querido, terminamos mais uma escola bíblica crucificado com Cristo. Foram exatamente 14 aulas, né? Deixa eu ver aqui, rapaz, até me perdi aqui. Perdão. Isso aí, foram 14 aulas, né, que nós ensinamos aqui, e fico feliz em poder ficar um mês e 2 semanas com vocês aqui. E você que me acompanhou todas elas aqui,
Minha oração é que você seja abençoado, que você tenha aprendido, que você tenha colocado isso tudo em prática no seu dia a dia, ok? Semana que vem estaremos começando com esse livro aqui, Salvo Seguro e Transformado. Um livro muito bom e aconselho você também a estar aqui. Se quiser conseguir adquirir o livro, é só falar comigo, ok? Nós ver aí o preço dele direitinho e passo para vocês. Deus te abençoe, que tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.